O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa Direto ao Ponto aqui pela TV Zoom. Vocês já perceberam que estou de novo com a voz aqui meio afetada, esse frio e criança pequena em casa me pegaram de jeito aí, estou meio gripado. Peço desculpas a vocês por isso, mas o pessoal sabe que pode acompanhar também nosso programa também pela nossa página na internet, tvzoom.com.br, através do aplicativo de celular, a qualquer hora, a qualquer lugar, e também através do nosso canal no YouTube. Hoje estou tendo a satisfação de receber aqui uma revelação da nossa política no atual mandato, que é o vereador Johnny Michael, que acaba de presidir a CPI aí que investigou os contratos emergenciais da alimentação hospitalar. É uma entrevista, né, Johnny, que a gente já podia ter feito há muito tempo, não faltou assunto ao longo desses 2 anos aí, aquela peça-mãe, muita coisa que a gente já podia ter falado, mas as agendas sempre corridas. Então a gente hoje fala sobre um tema que está muito atual, muito importante e tem bastante assunto, né? Então queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, te deixar muito à vontade para saudar o pessoal de casa e a gente começar a contar um pouquinho dessa história da CPI. Ok, obrigado aí, Márcio, pela oportunidade de estar aqui nessa programação Direto ao Ponto, muito esclarecedora, muito reveladora, sempre aí em consonância com a legalidade, com a justiça. Então, de antemão, parabéns pelo programa, sinto-me honrado e privilegiado de estar participando aqui. Eu também estou com a voz um pouquinho afetada, né? Também tenho uma filhinha aí nova, né, em casa, e a gente está bem alinhado nesse sentido, né? Então, estamos aí à disposição, né, para trazer alguns esclarecimentos, algumas coisas que nós observamos, averiguamos. Foram longos meses de ampla investigação, muitas apurações, madrugadas, finais de semana, feriados, né? Abrimos mão de muitas coisas, inclusive de lazer, de curtir a família, justamente para atender as expectativas da população e dar uma resposta à sociedade friburguense, né? Algumas pessoas já têm um conceito nas suas mentes de que CPI normalmente termina em pizza, né? Eu, vereador Zezinho Caminhões e demais membros assumimos esse compromisso de que não terminaria em pizza e hoje, com muita satisfação, com muita paz no coração, no sentido de missão cumprida, a gente já pode afirmar com toda convicção que ela não terminou em pizza. Porque se ela tivesse terminado em pizza, nós não provaríamos um superfaturamento superior a R$1 milhão, né? Embora que já existam alguns dizendo que tem que fazer uma perícia contábil. Que façam, porque a perícia contábil vai chegar à conclusão de que as cifras superam muito mais aquilo que a gente foi capaz de apurar ao longo desses meses. E deixa eu até te interromper, Sim. Johnny. A gente tem que proteger sempre as fontes, né? Mas eu tenho ouvido de fontes seguras disso, porque às vezes falta tempo para você poder fazer uma apuração mais aprofundada, mas é uma coisa para ser feita. Fonte segura, dentro do governo. O governo tenta fechar essas fontes, mas não consegue, né? Porque tem gente boa lá dentro, Sim, tem gente honesta lá dentro. Tem gente bem intencionada. Muita gente fala em off porque instabilidade, né? Eles gostam sempre da nomeação, gostam de botar gratificação, que a pessoa fica sempre na mão do governo. Mas informação de gente confiável lá dentro de que mesmo o contrato licitatório tem problemas. Então, quer dizer, você tomou como referência para fazer o teu cálculo o licitatório. Mas mesmo o licitatório, fontes lá de dentro, dizem que também tem vários problemas, entende? Então, quer dizer, talvez a situação seja maior do que se desenha. Não. Até porque, naturalmente, eles vão... A partir do momento que o licitatório vira referência, é muito mais fácil querer puxar o licitatório para cima para reduzir essa diferença do que fazer o oposto, né? Então... a tendência numa auditoria nesses números aí, a tendência é mostrar um rumo maior do que vocês encontraram. Sem dúvida. E vejamos, uma observação que até agora a gente ainda nem trouxe para discussão, que é a seguinte: a empresa que, nesse momento, está prestando serviço de alimentação no Hospital Municipal Raul Sertã, que ganhou uma licitação, é a mesma empresa que já estava instalada lá dentro. Sim. Vejamos, isso a gente ouviu de pessoas muito qualificadas, pessoas de
ampla experiência na área de alimentação hospitalar, entre eles, proprietário da empresa Nutrinest, né, que prestou o serviço durante alguns anos no Hospital Municipal Raul Sertã, em que eles afirmam que não tem como assumir o serviço de um dia para o outro, precisa de toda uma experiência, de toda uma estrutura, né? Mas ele ainda afirmou que... me desculpa, Márcio, eu esqueci aqui agora. Você tem que ter um capital inicial, né? Tanto que assim, inclusive quando houve a transferência, a empresa atual começou com o material da empresa antiga. Sim, justamente, exatamente. Começou com o próprio capital, né? Então, assim, ela dispôs de... Ela foi expulsa, essa empresa foi expulsa, né? Literalmente, essa empresa foi expulsa. Enfim, lembrei que, na verdade, gostaria de ilustrar. Essa empresa que permanece prestando serviço, pelo fato de ela já estar dentro da cozinha do Hospital Municipal Raul Sertã, com os equipamentos, com o pessoal, já com a sua sede aqui em Nova Friburgo, obviamente que num processo licitatório, ela leva larga vantagem. A empresa tem preço. Sim. Ela tem preço. Claro. E até assim... Como que uma empresa que vem do Espírito Santo vai competir com uma empresa que já está instalada, estruturada, com seu pessoal, equipamento, já sabendo como que é o movimento do dia a dia dentro da alimentação da Raul Sertã? Então, por que eu estou falando isso? Que a gente ainda não tinha trazido esse ponto para discussão, que é o seguinte, que se a empresa Global Trade, indústria de alimentação, não tivesse sido favorecida lá atrás, a gente teria a possibilidade, por exemplo, de ter uma concorrência de outro nível. Talvez ela nem permaneceria prestando serviço de alimentação. Então, a gente poderia ter a possibilidade, por exemplo, de ter um custo menor na própria licitação. Então, na própria licitação, essa empresa continua levando vantagem. Porque há de se reconhecer que como que ela vai disputar uma licitação com outras empresas, até mesmo de outros estados, né, que não sabe a realidade do município, que teria que se deslocar de lá para cá, teria que trazer pessoal, teria que, pelo menos, montar uma filial aqui dentro de Nova Friburgo. Então, em todo momento, a empresa Global Trade de Alimentação ela foi favorecida. E mesmo uma licitação restrita, como a gente está falando, uma licitação que não cumpre plenamente, né, o objetivo da concorrência mesmo, que baixa o preço até o ponto mais favorável, mesmo assim, a diferença de preço é gritante. Se você olha do último contrato emergencial, a partir do momento que passa para o licitatório, uma diferença diária superior a R$ 3.200, quase R$ 3.270. Então, quer dizer, isso todo dia. É por isso que eu fiquei indignado e me manifestei isso na coluna do Máximo, quando você vê a Procuradoria Municipal dizer que foi uma ilicitude imaginada. Aí, peraí, né? Você pode ter, eu acho que a parte formal tem que ser olhada, tem que ser verificada, os fins não justificam os meios. Agora, pelo amor de Deus, você não pode fechar os olhos, para quando você é uma procuradoria, que você tem que defender o interesse do município, você não pode fechar os olhos que houve, está comprovado, uma diferença de R$ 3.200 diárias no gasto, no custo do mesmo serviço, pela mesma empresa, no mesmo lugar, na mesma condição. Inclusive tendo uma inflação aí no meio, quer dizer, teoricamente ainda seria a diferença maior do que isso. Então é uma coisa que você não tem como fechar os olhos. Isso tudo que poderia ser evitado. E quem está dizendo que poderia ser evitado não é só a conclusão da Comissão Parlamentar de Inquérito. Quando a gente visualiza, lê atentamente os pareceres da Controladoria Geral do Município, mas principalmente da Procuradoria, eles sempre apontam que esses emergenciais, e o pior, a prestação de serviço sem a devida cobertura contratual poderia ter sido evitado. E a gente está dizendo repetidas vezes que abril de 2018, processo 15.2 de 2018, que era a licitação, estava preparado, estava maduro para chegar na sua fase final de licitação. Aí pediram uma recontagem, não foi? Sim, aí reenviaram o processo para o setor de nutrição do Hospital Municipal Raul Sertã, lembrando que é um setor técnico qualificado, para justamente apresentar essa requisição em relação à estimativa do quantitativo, né? E é natural, Márcio, que qualquer setor técnico, qualquer área que seja, quando ele é solicitado para fazer uma requisição acerca de um quantitativo, ele sempre vai colocar um valor acima, justamente por uma questão de segurança. Aumentar a cobertura, né? Pois é. Então, foi assim que elas fizeram, de forma perfeita. E aí, nitidamente, para atrasar o processo licitatório 15.12, elas são provocadas mais uma vez, e elas colocam no parecer que elas estavam fazendo aquilo contra a vontade delas,
que foi uma ordem vinda direto da Secretaria de Saúde. Do então secretário, né? Do secretário à época, e que certamente geraria transtorno no futuro, como gerou e tem gerado. Sim. Porque hoje o contrato já está sendo extrapolado. Porque aquele quantitativo que foi reduzido tinha duas finalidades, Márcio, e cada um dos ouvintes aí do Direto ao Ponto. Primeiro, era atrasar, retardar o licitatório. Ganhar tempo para forçar que ele perdesse o prazo. Né? 2. O emergencial 1509, que foi o terceiro emergencial, ele utilizou como base o mesmo quantitativo do licitatório. Aí criou uma falsa ilusão. Qual foi a falsa ilusão? O segundo emergencial, que venceu em junho de 2018, o valor do contrato foi 3.391.000. O terceiro emergencial foi 2.959.000. Parece que caiu, né? Aí dá a impressão de que, opa, calma aí, então o terceiro emergencial caiu. Não. Como diminuiu o quantitativo... É porque deixou de cobrir, por exemplo, acompanhante de 18 a 60 anos. Uma dieta branda. Reduziu reduziu de forma drástica. Sim. Como reduziu o quantitativo? Quando você faz a proposta com as estimativas, aumentou o valor unitário de cada uma das refeições. É por isso que, em 143 dias, quando compara o licitatório, que a diária gastou em torno de 12.600, com o último emergencial foi de 15.899, a gente passa esses R$3.000 de diferença diária, o que chega a 143 dias na casa de mais de R$467.000. Então, em abril de 2018, que o processo estava maduro para ser licitado, intencionalmente, o gestor da parte da Secretaria de Saúde, para paralisar o processo, ele requer que refaça os quantitativos e, além disso, deixa hibernando. Passa aí alguns dias e o processo fica paralisado no setor de contratação da Secretaria de Saúde. 65 dias sem carga. 65 dias sem carga. E o pior, não tem nem como o secretário à época dizer que, entre aspas, esqueceu. Porque... Dia 14 de junho, né? Dia 14 de junho... Ele abre o emergencial. Assina o termo de referência, assina a justificativa. Dia 26 de junho, antes de findar o segundo emergencial e antes de concluir, antes de voltar, melhor dizendo, o trâmite do licitatório, ele já inicia o processo de cotação, ou seja, impulsionava o emergencial, paralisava e retardava o licitatório. A inversão da Lei 8666. Não tem justificativa. E ele, na época, ele gostava de fazer aqueles vídeos propagandistas dele, né? Sempre fazendo propaganda do que fazia, e num desses vídeos ele fala, não, você tem que abrir o licitatório, porque aí se alguma coisa der errado, o emergencial está justificado. Ele se explicou ali, entendeu? O método dele é esse. Abre o emergencial, deixa o emergencial, e está justificado, desculpa, abre o licitatório, e está justificado o emergencial. E não é assim, quer dizer, eu estava lá na Oitiva, né? Desculpa te interromper, mas é porque eu fico muito indignado com esse sujeito, claro, sabe? E realmente é de indignar mesmo. É uma pessoa que, assim, nomeou, eu já provoquei ele várias vezes a dizer quantas pessoas ele indicou a nomeação, e ele não fala. E a que custo? Né? Porque eu queria ver o custo do cabide eleitoral que ele usou, da máquina, para poder garantir os votos dele para as próximas eleições. Quantas pessoas ele indicou? E não havia uma. Para começar, esse processo tinha que estar na infraestrutura e logística. Esse processo não tinha que estar na Secretaria de Saúde. A Secretaria de Infraestrutura e Logística tinha uma estrutura muito boa para poder licitar isso. Eles pegavam, tem áudios disso, pedindo vistas, e não devolve, e não licita, e não deixa licitar. Então, na melhor das hipóteses, ele é de uma incompetência incompatível com a vida pública. Na melhor das hipóteses, a incompetência dele custou muito caro. Mas não foi isso, né? Está evidenciado que a intenção era o emergencial. E eu, por favor, me contradigo. Se eu estiver falando alguma coisa errada, vamos discutir isso. Pô. Me desmintam. Porque antes da CPI acontecer, eu já chamava atenção para esse problema. Porque eu pedi vista ao processo, porque eram tantas dificuldades. Gente, eu consigo todos os processos, eu tenho acesso a tudo isso. Então eu comecei a bater. Vai ver o gases medicinais, foi a mesma coisa. A mesma coisa. Você fez uma CPI, podia ter sido várias. Sim. TFD. Tem cotação de TFD feita em 14 minutos, gente. Tem cotação feita em 14 minutos. Johnny, eu falei demais. Desculpa, eu vou chamar Sim, mas é isso mesmo. Inclusive, na verdade, é tão curioso que a pessoa responsável pelo setor de cotação que fez a cotação terceira emergencial, que foi o mais oneroso dos cofres públicos, quando foi indagado, e é braço direito do secretário à época, quando foi indagado acerca do decreto 169,
sobre que dá as diretrizes, os apontamentos, as direções para se fazer uma cotação de forma legal, falou que nem sabia que existia esse decreto. Para você entender o nível que nós chegamos da desorganização, de falta de responsabilidade, e tudo isso já ficou mais do que evidenciado, que sempre de modo intencional para atender os interesses escusos, interesses empresariais, agentes políticos, e ao final das contas a população permanece padecendo e sofrendo. Isso tudo porque era uma equipe de confiança, né? Pois é. Nomeei muita gente para formar uma equipe de confiança. Eu vou te interromper rapidinho, Johnny. O tempo passa rápido aqui, parece muito, mas é rápido. Espero que vocês estejam curtindo tanto quanto eu essa conversa e falar um pouco claramente o que tem acontecido em Friburgo. A gente volta, tem muito assunto para o segundo bloco ainda. Até lá. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Olá, amigos de casa, estamos de volta para o nosso segundo, infelizmente, último bloco. Hoje recebendo aqui o vereador Johnny Michael, que acaba de presidir a CPI que investigou contratos emergenciais seguidos aí para fornecimento de alimentação hospitalar no Raul Sertã desde abril de 2017 até dezembro de 2018. Eu peço desculpas de novo por estar com a voz aqui prejudicada. O frio me pegou de jeito aqui. Johnny, a gente tem falado do mérito aqui, e eu, honestamente, não sou eu que vou questionar, porque eu tenho acompanhado isso, tenho fiscalizado, tenho cobrado há muito tempo. Então, o pessoal de casa pode estranhar, de repente, a forma como eu não questiono os números que se apresentam, porque eu tenho convicção deles. Tenho convicção de que podia ter sido evitado, de que foi deliberado, de que realmente havia um interesse muito grande de asfixiar uma empresa, favorecer a outra, e havia um sobrepreço. Eu tenho convicção de tudo isso, por tudo que eu tenho visto. Então, eu não parto para esse questionamento. Agora, tem havido questionamentos com relação à parte formal. Né, a Procuradoria, que diga-se, assumiu uma postura de defesa de quem nomeou a direção da Procuradoria e não de quem paga o salário da Procuradoria. Tudo que eu tenho visto de manifestação tenta desqualificar o trabalho da CPI por aspectos formais, que têm que ser vistos, mas não é nada sobre o mérito. Sempre dizendo que é tudo inventado, como se fosse um teatro, parece que não há um interesse em verificar se aquilo é verdadeiro ou se não é. Não traz um número, errou na conta, mas não traz um número, não traz nada. Então, assim, me decepciona muito. Eu acho que é digno de vergonha a postura da PGM nesse aspecto, digna de vergonha, realmente. Eu já elogiei muito a PGM nesse governo, o papel que está desempenhando é vergonhoso e explica muito por que se esforçaram tanto por trocar a direção da PGM, mas eu queria que você falasse um pouco sobre esses aspectos formais, a tua própria eleição para presidente. O regimento interno foi desrespeitado, aconteceu alguma coisa assim? Então, Márcio, primeiro eu gostaria de entender o porquê que tanto a Procuradoria quanto os advogados da Global estavam tão interessados com a presidência da CPI, visto que é uma matéria interna, é a Câmara que define. Tanto é que, quando a época Wanderleia foi sugerida a assumir a presidência, ela, no dia da eleição, disse que ela sairia da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, ela já declinou naquele momento. Então, como que ela assumiria a presidência, né? De forma muito sábia, obedecendo os dispositivos do regimento interno, o vereador Zezinho, que estava presidindo a reunião um dia, no caso do empate, ele desempatou. Foi o que de fato aconteceu. Tanto é que, depois, passado um período que o Márcio Damasio entrou no lugar da vereadora Wanderleia, em uma reunião interna, eu disse para os demais integrantes, falei, olha, se vocês quiserem, a gente faz uma nova eleição. Se vocês quiserem assumir a presidência, não tem problema. Eu coloco à disposição. E aí eles foram unânimes a dizer, não, nós queremos que você continue como presidente. Tanto é que tem um documento nos autos do processo em que todos os integrantes da CPI, com exceção da minha pessoa, né, que era uma pessoa ligada a mim, assinam concordando com a presidência. Agora, o que deixa a gente muito indignado é ver uma Procuradoria-Geral do município que deveria estar interessada em realmente investigar e apurar se o município havia tido perdas, prejuízos, se havia tido ilícitos nesses processos emergenciais, mas não. A preocupação dela o tempo todo foi em obstruir e criar dificuldades para os avanços das investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito. E aí,
é tão vexatório a Procuradoria-Geral do município que, um dia antes de fazermos a leitura final do relatório, do voto e da deliberação do mesmo, ele envia o documento requerendo que nós arquivássemos o relatório. Márcio, cada um dos ouvintes, telespectadores, do Direto ao Ponto, gente, olha o nível que a Procuradoria chegou. Requerer o arquivamento de um processo que a gente se indicou meses e meses, foi amplamente publicizado, que tinha mais de 17 mil páginas. Isso a gente está falando em arquivos físicos. Se a gente adicionar e contabilizar o que nós tínhamos em arquivos digitalizados, que está no apenso dessa peça, a gente deve chegar próximo de 30 mil, porque nós tínhamos inúmeros processos, cada processo com vários volumes. O 641, por exemplo, são inúmeros volumes, cada volume com 200 a 400 páginas. Então, assim, foi próximo de 30 mil páginas que nós estudamos arduamente, que de madrugada, às 3, 4 e meia da manhã, a gente ia dormir, analisando de forma minuciosa esse documento para chegar, eles requererem o arquivamento. Agora, o pior de tudo é a Procuradoria utilizar de legislação que sequer entrou em vigor. A Lei 13.709, a Lei do Marco Civil da Internet, eles utilizaram o artigo 4º, dizendo que nós não poderíamos ter acesso às informações de ex-funcionários da empresa, porque nós oficiamos a Secretaria Municipal de Saúde requerendo endereços de ex-funcionários justamente para que os mesmos fossem ouvidos nas oitivas. Ex-secretários, ex-funcionários, pessoas cruciais para a gente montar aí o quebra-cabeça das investigações. Aí eles responderam para a gente utilizando de um dispositivo que, primeiro, dava amparo para a gente, porque o dispositivo que eles utilizaram no artigo 4º, a linha D, fala de uma excepcionalidade. Qual era a excepcionalidade? Que só poderia ter acesso a informações confidenciais mediante o processo de investigação. Aí eu pergunto, o que é uma CPI? É um processo investigatório. Então, eles utilizaram um dispositivo que dava base para a gente. E o pior, no final, é dito que essa legislação, grande maioria dos seus dispositivos, dentre eles esse artigo 4º que eles utilizaram, só vai entrar em vigor a partir de 14 de agosto de 2020. E aí, eu repito o que eu disse no plenário da Câmara. Ou a Procuradoria é muito desqualificada, é muito ineficiente, é muito despreparada, ou usa de má fé. Porque ao invés de estar alinhado com os trabalhos e atividades da CPI, ela o tempo todo ficou buscando proteger agentes dentro da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, tentou até mesmo proteger a empresa Global Trade e indústria de alimentação, sendo que, na verdade, o tempo todo a vítima sempre foi e é a municipalidade. Porque só com esses contratos emergenciais, período em que ela prestou o serviço sem a cobertura contratual, nós tivemos um prejuízo que ultrapassou R$1 milhão. E se fizer uma perícia, a gente vai concluir que os valores são muito maiores. A gente vê, por exemplo, a questão da UPA, que é um outro contrato firmado com uma organização social, entre aspas, sem fins lucrativos, em que estavam preparando alimentos dentro da cozinha do Hospital Raul Sertã. Então, utilizou equipamentos, pessoal, estrutura, gás de cozinha, que por baixo, foram mais de 137 mil de prejuízo para o município. Então, se botar na ponta do lápis, porque tem como estimar. Se você botar na ponta do lápis, pegar todo o período em que houve a preparação de alimentos dentro da cozinha do Hospital Municipal do Sertã para atender um outro contrato, pode estar certo que esses valores vão aumentar de forma acentuada. Se a gente pegar também, por exemplo, fazer uma análise minuciosa em todos os componentes das planilhas de custo, a gente vai observar que o lucro da empresa foi muito maior do que nós estimamos. Nós estimamos ali que, segundo a emergencial, por exemplo, processo 24.385 de 2017, ela disse que ganharia 4,98% no contrato. O município pagou cerca de 2,5 milhões. Então, 4,98% de 2,5 milhões deu R$125 mil. Teoricamente, que deveria ter ganho no período de 6 meses. Aproximadamente R$20 mil por mês. Na verdade, o que ela ganhou, e a gente prova isso nos autos de processo, que foi R$729 mil. Ou seja, o que ela supostamente ganharia em 6 meses é o que ela estava ganhando por mês. Isso analisando poucos componentes da planilha de custos, que é fraudulenta.
Porque se analisar de forma minuciosa, a gente vai chegar à conclusão que o superlucro foi muito maior do que a gente relatou ali. Até porque a gente sempre teve cuidado de usar como referência os menores valores. Gás GLP, o gás de cozinha, por exemplo, que estimamos R$137 mil de prejuízo dos cofres públicos, a gente pegou o que a gente tinha de referência com o menor valor. Foi em fevereiro de 2019, que é um quantitativo menor de dias, que foi R$6.600. Imagina a gente pega em janeiro, que foi mais de R$10 mil. O valor seria muito maior. Né? Então, o que deixa a gente muito indignado, que gera aí cada vez mais fome e sede de justiça, é saber que esse superlucro, esse superfaturamento tem sido endereçado para os bolsos de agentes corruptos, que são políticos e empresários, que têm uma conexão direta com uma máfia que destruiu o estado do Rio de Janeiro e que agora anseia de forma desesperada, com intensa ganância, interiorizar para os municípios do Rio de Janeiro e destruir os municípios desse lindo e formoso estado do Rio de Janeiro. Então isso gera muita indignação, Márcio. A fronteira da corrupção hoje em dia está nos municípios, não tenha dúvida disso. Existe alguma coisa em esfera estadual, mas assim, Sim. O Eldorado que sobrou são os municípios, e isso não estou falando só de Nova Friburgo, estou falando no aspecto geral. Os esquemas hoje olham para os municípios como é que você vai fiscalizar mais de 5 mil municípios. Né? Dilui muito mais. Sim. É muito mais fácil você fiscalizar na esfera estadual do que na esfera municipal. Então, mas assim, Johnny, eu acho que uma coisa muito importante é explicar, você afirma com muita convicção que são fraudulentos, as planilhas de custos são fraudulentas. O que te dá base para dizer isso? Olha, inúmeras questões. Primeiro que a planilha de custos é um documento da empresa, não é um documento da prefeitura. O primeiro processo emergencial não tem a planilha de custo. A Controladoria aponta, ela cita o artigo 7º da Lei 8666, que diz da obrigatoriedade de apresentar essa planilha de custo, ela não apresenta. Então, nós temos a planilha de custo do segundo, do terceiro emergencial e do licitatório. O segundo emergencial, curiosamente, a planilha de custo, ela tem o cabeçalho com as informações da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, que já causa muita estranheza. Quando a gente compara essas 3 planilhas de custos dos 2 últimos emergenciais com a licitação, a gente vê uma discrepância muito grande em relação às informações. Por exemplo, lucro. Segundo emergencial, o lucro é de 4,98%. Terceiro emergencial, o lucro sobe para 10%. No licitatório, o lucro vai para 1%. E a gente prova também e mostra no voto final do vereador Zezinho do Caminhão que a empresa ela teve aí em janeiro de 2019, por exemplo, nesse contrato que está em vigência, cerca de R$3.700 e poucos de lucro, se realmente for 1%. E se considerar que não estava previsto que ela teria gasto com gás, como também com energia elétrica, que consta na tabela de custos da licitação e não está na planilha de custo da empresa, ela tomou prejuízo de mais de R$12 mil. E aí quando a gente pega também a planilha de custo da licitação, ela diz que o lucro dela é de 1% e que ela vai gastar com EPI, entre outros, mais de 5%. Opa! Está operando negativo, né? Ela vai gastar 5 vezes mais com EPIs do que ela vai ter de lucro. E quando a gente pega o nosso comparativo, a questão dos funcionários, olha só, emergencial para 6 meses, ela gastaria cerca de R$730 mil com salários. Aí você pega no licitatório para um ano, ela gasta o mesmo valor. Como assim? Mesmo serviço, mesma quantidade de funcionários, para atender as mesmas demandas. Como que existe tanta divergência assim? Então, a gente prova, por exemplo, que insumos que no segundo emergencial eles afirmam que gastaria mais de R$1 milhão, na verdade gastaria em torno de R$400 mil. Então, por isso que a gente chega à conclusão que o lucro que eles colocam nas planilhas de custos são mentirosos, são fraudulentos, justamente no sentido de omitir o lucro real obtido pela empresa. Ou melhor, não obtido só pela empresa, obtido por todos aqueles que vão certamente comer e têm comido a fatia do bolo. Acho que é importante falar um pouquinho sobre os vereadores Alcir Fonseca, Márcio Damasio também, Carlinhos do Kiko, até porque nitidamente algumas pessoas esperavam que eles votassem contra o relatório. E acabou não acontecendo, né? Já na madrugada de sábado lá eles votaram todos a favor, o que para mim atesta que realmente
sabem muito bem da materialidade que tem ali, e eu já falei isso na coluna e repito, ainda que se encontre eventualmente alguma questão formal, a denúncia não pode ser abandonada, não pode ser ignorada, porque é tudo muito robusto, né? Mas eu acho que é importante falar sobre esse papel deles, porque certamente sofreram pressão, evidentemente sofreram pressão para votar contra e não aconteceu isso. Então, fala um pouquinho também sobre, a gente está encerrando, mas sobre como foi o andamento do trabalho, a participação também. Eu já acompanhei outras CPIs e vi CPI sendo sabotada por dentro, e não foi o que aconteceu nesse caso. Então, acho importante fazer esse registro também. Não, excelente a sua lembrança, Márcio. Inclusive, eu sou altamente crítico da Câmara de Vereadores sobre vários aspectos, né? Quem me acompanha sabe. Né? Inclusive, a gente tem alguns projetos justamente para militar no sentido contrário ao sistema que é estabelecido no Poder Legislativo. Mas tem que reconhecer publicamente a dedicação, o empenho, os esforços, a isenção, a imparcialidade de todos os membros da CPI. E aí tem que ilustrar e mencionar os nomes do vereador Alci Fonseca, Carlinhos Duque e Márcio Damasio, que sempre contribuíram de forma significativa para que os trabalhos avançassem. Tanto é que estiveram presentes nas diligências, aprovaram todos os requerimentos. Em algumas ocasiões, Márcio, foi até bastante curioso que a gente apresentava um requerimento e eles, de forma muito propositiva, até otimizavam o nosso requerimento. Então, assim, eu agradeço imensamente aí, na condição de presidente, a participação de cada um dos membros da CPI. E se a gente conseguiu alcançar esse êxito, todo esse sucesso, e que a gente tem muita esperança que terão inúmeros desdobramentos em favor da justiça, a gente tem que agradecer muito a esses membros da CPI e também aqui deixar registrado um carinho especial ao vereador Zezinho do Caminhão, que é um exemplo de ser humano, de cidadão, uma pessoa do bem, uma pessoa que a cada dia supera os obstáculos, né? Não teve muitas oportunidades na vida, até mesmo para estudar, mas hoje o vereador Zezinho do Caminhão, eu afirmo com muita convicção que ele dá banho em muita gente que tem nível superior, justamente porque ele tem corrido atrás e todos os seus esforços têm compensado tudo aquilo que ele não teve oportunidade da vida. E é por isso que gerou um voto tão maduro, tão realístico e tão profundo nesse processo de investigação. Então, eu deixo aqui registrado o meu carinho, as minhas considerações e o meu enaltecimento a todos os integrantes da CPI que foram altamente colaborativos no decorrer de todas as atividades da CPI. Vereador Johnny Michael, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui passar essa situação de como foi o trabalho da CPI. A gente vai fazer mais um programa nesse sentido, né? Na semana que vem vamos receber aqui o vereador Zezinho do Caminhão, relator, propositor da CPI. Realmente eu quero dar toda a cobertura a isso, porque sei que eu protestei muito ao longo enquanto tudo isso estava acontecendo, fui uma voz crítica, alertei e tudo aconteceu do mesmo jeito. Então agora que venha tudo à tona, que seja tudo realmente escancarado e que quem errou responda por isso. Johnny, obrigado por ter aceitado o nosso convite e espero que você volte outras vezes aqui para falar. Você tem muitas histórias interessantes da sua vida também para a gente apresentar. Haverá outras oportunidades de gravar outros programas. Obrigado por ter vindo, já estourei muito nosso tempo hoje. A gente volta semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.